Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 17 itens de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto do crime de concussão e também de excesso de exação. Conceitos e características do crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Nos termos previstos no Código Penal, é correto afirmar que exigir para outrem indiretamente, fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, caracteriza o crime de concussão. Segundo o Código Penal, o crime de concussão é definido como exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vejamos uma situação hipotética. Ronaldo, que exercia função pública apenas temporariamente, sem receber remuneração, exige R$ 1.000 para dar prioridade na prática de ato de ofício que era de sua responsabilidade. Apesar da exigência, o fato vem a ser descoberto antes do pagamento da vantagem indevida e antes mesmo da prática com prioridade do ato de ofício. Diante da descoberta dos fatos, nos termos narrados, a conduta de Ronaldo configura concussão, devendo a pena ser aplicada considerando a modalidade consumada do delito. O servidor público que exige para outrem indiretamente fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida, comete o crime de concussão. Qual tipo de crime contra a administração pública é semelhante à corrupção passiva, diferenciando-se no constrangimento efetuado pelo funcionário público que exige a vantagem indevida e a vítima, temendo a represália, cede à exigência. Este crime é denominado concussão. Pratica o crime de concussão o funcionário público que exige vantagem indevida em razão da função pública. Vejamos uma situação hipotética. Gonçalo, funcionário público de determinada secretaria estadual, em razão da função por ele exercida, exige para si, de Marcelo, determinada vantagem indevida, não chegando, entretanto, a recebê-la. Tal conduta caracteriza, em tese, o crime de concussão consumada. Vejamos agora outra situação hipotética. A Prefeitura Municipal de Atibaia, por meio de sua Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, promove licitação para fornecimento de materiais e realização das obras de construção de uma nova creche municipal. Determinada empresa é declarada vencedora da licitação e comparece à Secretaria Municipal para assinar o contrato. Nesse momento, o secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente exige que a empresa aplique R$ 50.000 na campanha de amigo seu para deputado estadual. Nos termos previstos pelo Código Penal vigente, o secretário municipal praticou o crime contra a administração pública de concussão. De acordo com o Código Penal, quando um funcionário público exige vantagem indevida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, caracteriza a prática de concussão. O servidor público que exigir para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorrerá na prática do crime de concussão. Segundo prevê o Código Penal, o funcionário comete um crime de concussão quando exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O crime de concussão está tipificado no Código Penal da seguinte forma: exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A conduta descrita acima corresponde ao crime de concussão. Conceitos e características do crime de excesso de exação, artigo 316 do Código Penal. Nos termos descritos no artigo 316 do Código Penal, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido,
tal ato será imputado como excesso de exação. Considere o seguinte caso hipotético. A. Funcionário público da Prefeitura de Olímpia exige tributo que sabe ou deveria saber indevido. Nos termos do Código Penal, A. responderá pelo crime de excesso de exação. O funcionário público que, na cobrança de contribuição social devida, emprega meio vexatório ou gravoso, em tese, pratica o crime de excesso de exação. Analise a situação hipotética. Servidora pública Ana das Flores, ocupante do cargo de fiscal de tributos, exige tributo indevido e, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Assinale a alternativa correta, que corresponde ao crime praticado por Ana das Flores. Excesso de exação. Bons estudos e até o próximo vídeo.